Pois é, a paz do Senhor para você e a sua família, em nome de Jesus. Glorificado seja o meu nome. O nome de quem? Pois é, nós corremos um grande risco. Todo ser humano que é colocado na linguagem popular, eu não estou dizendo que é assim que Deus vê, mas na linguagem popular, quer saber quem é o ser humano, dê a ele poder. E isso funciona com quase todas as pessoas, quando é colocado em eminência. Quando você percebe que o ser humano, em geral, ele tem dificuldade de admitir erros quando ele pratica, se ele tiver de admitir, mas ele não aceita que o outro fale quando é negativo. Quando é positivo, ele fala e aceita alguém falar. Isso faz parte do ego humano. Quando eu coloquei o título Glorificado seja o meu nome, eu não estou dizendo que é Deus que está dizendo, mas muitas vezes na essência é como o ser humano se coloca. Estou falando de religiosidade, ou melhor, estou falando na área religiosa, naquilo que chamamos de evangélicos ou de cristãos. Então o que acontece? Nós muitas vezes usamos o nome de Deus em algumas ações pública, e mais no sentido de, como eu posso dizer, mais como pretexto, ou dividindo um pouco a glória de Deus para com a minha vida. E se tem uma coisa que a Bíblia é categórica em dizer, é que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Você percebe que quando Gideão vai com milhares de soldados se preparando para a batalha, o próprio Deus disse: é muita gente que está com você. Fala para os tímidos e covardes voltarem. E quando ele fala isso, milhares deles voltaram. Não quer dizer que Gideão perderia a batalha, não é isso. Ficaram 10.000. Deus ainda disse que era muitos homens. Então o que é que Deus fala? Pede para ele descer até as águas para beber, e eu vou te dar um sinal. Aquele que beber, que nem um cão, levando a água até a boca com a mão, esse serve. Aquele que beber diretamente, levar a sua boca às águas, esse não serve. A gente não entendendo o que Deus quer dizer com essa questão de dispensa alguém pode entender que eles perderiam a batalha. Na verdade, eles não perderiam a batalha. É que o próprio Deus mesmo disse para Gideão que eles venceriam a batalha, mas iriam admitir que foi pela força do braço deles. E Deus queria dar uma lição para eles, que eles compreendessem que, na verdade, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é que está na frente da batalha. E no final, ficou apenas 300. E não precisaram praticamente guerrear, porque Deus estava com eles. Se tivesse uma grande multidão, Deus entenderia que eles iriam admitir para si mesmo a força do exército, a grandeza do exército. Ou seja, Deus não queria que fosse dividida com o povo a glória, porque a glória é apenas de Deus. Então o ser humano tem essa capacidade, essa inclinação, certo? Pela natureza pecaminosa, de nas suas ações, diretamente ou indiretamente, glorificar a si mesmo. Nós percebemos, hoje isso é muito fácil perceber, nas nossas postagens, as nossas linguagens escritas ou expressões verbais, faciais, sei lá, através de rádios, de vídeos,
nas redes sociais, por exemplo, o YouTube e também o Facebook, através de imagens, né? Isso através de fotografias, a gente percebe que o que fica em evidência em muitas práticas que as pessoas fazem em nome de Deus é o vaso, o homem, a mulher que está sendo um instrumento nas mãos de Deus para realizar milagres. E a pessoa não entende, nós muitas vezes não entendemos, que somos apenas um instrumento, um vaso de Deus, e que toda honra e toda glória é para o Senhor. Nós percebemos pessoas desafiando situações, desafiando uma a outra, isso no contexto religioso ou espiritual, como queira, como que ela fosse a dona da verdade, dona do poder, desafiando situações, não demonstrando claramente que depende de Deus, mas ela se coloca numa posição acreditando que Deus não vai deixar ela ser envergonhada por causa dos seus sacrifícios e dos preços que ela paga através de cursos teológicos, através da oração, do jejum e do pagar preço em outras áreas no reino de Deus. Coisas que muitas vezes são mesmo necessárias nós fazermos. Por exemplo, a oração, a leitura da Bíblia. Se você puder fazer um curso teológico, faça um curso teológico, pesquise, dobre o seu joelho, se humilhe diante de Deus. Mas isso não nos torna merecedores de nada. Quando as mãos de Deus é estendida sobre o homem, sobre a mulher, e ele usa porque ele decidiu usar, ele quis usar, é pela sua graça, isso é favor de Deus. Por isso que Paulo sempre, mesmo um homem capacitado e preparado como ele se colocou como o menor dos apóstolos, reconhecendo a sua pequenez. O próprio apóstolo Paulo disse, não que nós sejamos capazes de nós, por nós mesmos, ou seja, eu não posso me incapacitar. Eu tenho que, você e eu, nós precisamos entender que além de crermos em Deus, nós dependemos totalmente dele, e quando ele nos usa é porque ele decidiu usar. Quando nós oramos e jejuamos, é apenas correspondendo ao chamado de Deus. Você tem apetite de ler a palavra, de se dedicar, de se aplicar, correspondendo ao chamado que está na sua vida, e esse chamado vai se manifestar provocando em você o desejo de buscar mais o Senhor, vai abrir seu entendimento para que você compreenda que precisa entender um pouco mais as Sagradas Escrituras. Esse desejo de buscar a Deus e de ler a palavra, o desejo, estou falando do desejo, não é algo provocado por nós mesmos. Eu não consigo provocar em mim mesmo. A única coisa que eu posso ver é a necessidade de se aprender mais e de se buscar. Mas enxergar a necessidade de orar, a necessidade de ler a Bíblia, a necessidade de ir à igreja, mas não ser convencido a isso, eu não conseguirei fazer. Todas as pessoas negligentes, todas as pessoas que não fazem as coisas, se você conversar com ela, ou pelo menos a maioria, elas reconhecem a necessidade de se fazer, mas elas não têm muitas vezes a chama dentro de si para realizar e para fazer certas coisas no reino de Deus. Então o desejo que você tem não é próprio seu, é o próprio Espírito de Deus provocando no seu coração, lhe dando um toque. Humilha-se, busca a minha face. Claro, ele vai nos fazer entender as necessidades de buscar a sua presença. E quando ele nos usar, depois que você sair, não da presença de Deus, que da presença de Deus a gente não sai. Se tivermos firme em sua presença, sempre estaremos dia e noite. Ele mesmo disse, Jesus falou em Mateus 28,
que estaria conosco todos os dias, até o versículo 20. Então, estamos sempre, literalmente, na presença dele. E o que é que nós precisamos fazer? Não é sairmos dali e dizer, glorificado seja o meu nome, eu paguei o preço para que isso acontecesse, porque até o que você faz, o que você chama de pagar preço, é o próprio Deus que te capacita. Paulo, o apóstolo, disse, não que sejamos capazes de alguma coisa ou por nós mesmos. Lembra dos discípulos de Jesus? Estava indo na oração às 3 horas da tarde, a hora nona, no templo, e encontra um cego, ou melhor, um coxo, com mais de 40 anos de idade, diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e capítulo 4. O coxo tinha mais de 40 anos de idade. Ele era colocado, era posto à porta do templo, chamada Formosa, todos os dias para pedir esmola. Provavelmente Jesus já tinha entrado ali, e até mesmo os apóstolos, porque foi depois da ressurreição de Jesus que aconteceu esse fato. Ele era colocado com frequência ali, e o hábito dos judeus, os discípulos de Jesus, não era a primeira vez que ele subia ao templo a orar, certo? Mas é uma hipótese. E eles, o coxo, quando vê os discípulos, assim como o hábito de pedir ajuda, disse, dai-me uma moeda, uma esmola. E os discípulos de Jesus disse para eles, pelo menos naquele momento, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas isso que temos, isso nós te damos, ou eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Então esse homem se levantou, ele saiu glorificando a Deus ali no templo, e o povo começaram então a olhar muito para os discípulos, e eles começaram então a dizer para aquela multidão, por que vocês estão olhando para nós? Vocês pensam que esse homem foi curado por causa de alguma santidade, de alguma virtude, de alguma coisa que há em nós, ou seja, por nós mesmos? E aí eles aproveitaram e começaram então a pregar a Jesus Cristo para as pessoas que estavam admirando eles por ter curado aquele homem pelo poder do Espírito Santo. Isso é, eles entenderam que a glória de Deus não pode ser dividida com os homens. Eu pensando na nossa era, no momento presente, que a gente escuta tanta gente falando tanta coisa, que paga preço, que busca e que se coloca em certo patamar e que a Bíblia não colocou, naquela circunstância, o que é que muitas pessoas de hoje diriam? Muita gente diria assim, sabe por que é que Deus está me usando, ou me usou, ou vai me usar? Porque eu oro bastante, eu me consagro, eu busco, eu faço, pago o preço. Algumas pessoas chegam até mesmo a dizer que Deus é obrigado a dar alguma coisa. Veja como o ser humano chegou ao patamar. O que nós precisamos diante de Deus é reconhecer a nossa pequenez. Se oramos, se jejuamos, se lemos a Bíblia e se temos sucesso no reino de Deus, na execução da obra de Deus, vem dele essa dádiva, vem dele força, vem dele graça, vem dele direção. Então toda a honra e toda a glória é para Deus e não para a própria glória do homem. Glorificar a si mesmo, não precisa alguém dizer glórias ao meu nome. Teve um homem, Herodes, que fez um discurso e o povo aplaudiu, voz de um Deus e não voz de homem. Ele não disse, é mesmo, é verdade, a Bíblia não registra isso, está no capítulo 12, mas ele se sentiu honrado com isso e dentro de si considerou tal elogio de ser Deus
ou um Deus? E nós percebemos que não estamos muito longe dessas coisas. Eu quero te perguntar uma coisa, você que está me assistindo agora. Qual é a razão, qual é a lógica de você receber força para orar, jejuar, ler a Bíblia, ter entendimento da mesma, ter sabedoria, fazer a obra de Deus e no final alguém dizer assim: meus parabéns? Você já percebeu que isso não é digno de elogio? Não estou dizendo que você tem que criticar, não é essa a ideia. A ideia é reconhecer: Deus é maravilhoso, ainda usa homens pecadores. Não estou dizendo que nós não podemos elogiar ninguém por atitudes espirituais, mas nesse caso, quando nós estamos sendo um canal de Deus, não é uma atitude nossa, não é um relacionamento interpessoal de colocar em cima ou colocar embaixo. Estou falando naquilo em que estamos sendo apenas um canal na presença de Deus e nós buscamos aplauso dos homens, sendo que nós mesmos falamos que é Deus que está nos usando. Então nós temos que tomar muito cuidado para não dividir a glória ou, de alguma forma, diretamente ou indiretamente, não falarmos para nós mesmos ou para as pessoas: glorificado seja o meu nome, porque nós não temos nenhuma glória de nós mesmos. A Bíblia diz que nós somos pecadores, somos menos que nada. O ser humano é como um gafanhoto. O ser humano é insignificante comparado à majestade e à grandeza de Deus. Tomamos muito cuidado para não sermos influenciados por alguns por aí que dizem que nós somos pequenos deuses. E até dizem que nós, quando formos orar, temos moral para dizer, exigir de Deus, e que nós não podemos falar que seja feita a vontade dele, porque dizer seja a vontade dele significa falta de fé. É a glória dentro do ser humano, onde leva o mesmo a se colocar. Não estou falando para você que é para se auto-se-depreciar e dizer que você não vale nada, que você é imundo. Não, estou falando comparado à glória de Deus. Quem somos nós para exigir, para colocar Deus na parede? Outros usam a expressão de brigar com Deus. Já tentou ter uma análise? Não tem como se estudar a Deus. Não tem como descobrir. Isso é questão de eterna. Na eternidade vamos conhecer Deus para sempre. Porque senão seríamos Deus se um dia soubéssemos, prescrutassem, examinássemos a Deus a fundo e descobrisse a Deus em sua totalidade, não seríamos mais ser humano, certo? Mas quando nós analisamos o pouco em que o grau de conhecimento nos permite, ou a nossa limitadamente consegue examinar, quando nós analisamos dentro dessa pouca simplicidade e mentalidade curta que todo ser humano tem, você vai perceber o quanto o homem não tem direito de exigir. E quando chegarmos diante de Deus, é sempre dizendo para Ele: pela Tua graça, pela Tua vontade, pela Tua misericórdia, pelo Teu eterno amor. Tudo isso com mérito no sacrifício de Jesus na cruz. Então essa questão de chegarmos diante de Deus, colocando moral, exigindo de Deus alguma coisa, isso é o homem não entender a sua posição. É o homem não olhar para trás, não olhar de onde caiu, não olhar os seus tropeços. Quando alguém reconhece que precisa dia após dia, momento a momento, da misericórdia de Deus, ele não chega diante de Deus com medo. Não precisa chegar diante de Deus com medo, porque você é filho e ele é pai. Chega com segurança, com ousadia, mas essa ousadia não é não confundir isso com falta de respeito, não tratar Deus de igual para igual, porque não somos e nunca seremos.
nem os anjos trata Deus de igual para igual. Observem no capítulo 6 de Isaías, quando o serafim chega diante de Deus, tampou seus rostos, tampou seus pés, certo? Reverência, respeito, entendendo a majestade e grandeza daquele que diante do trono está, certo? Então, nós precisamos entender isso. A glória é para o Senhor. No Salmo 103, o salmista diz para o Senhor: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiz ou bendiga o teu santo nome. Tudo que há em mim deve glorificar a Deus. Refletir que naquilo há intervenção, providência e o amor de Deus me cercando. Porque sem Deus seria igualmente alguém sem oxigênio, que questão de segundos ou talvez minutos não resistiria. Então, vamos parar de buscar receber meus parabéns das pessoas naquilo que se trata de uma ação de Deus por nosso intermédio. Na relação interpessoal, dia a dia, no seu trabalho, daquilo que trata da sua capacidade interpessoal, pessoal, das suas habilidades naturais, o ser humano pode dizer parabéns, estudo, habilidades, capacidades, virtudes pessoais, bens que adquire, parabéns pelo carro, parabéns por isso, mas quando se trata da manifestação de Deus em nós, nos utilizando como um canal na vida das pessoas, aí uma outra situação. Se trata diretamente da espiritualidade, certo? Então, eu estou falando, não é que você está errando se ouvir alguém falar isso de você. Você não tem como proibir as pessoas de dizer isso. A questão é que tem gente que fica muito nervoso, bravo, por não receber os parabéns daquilo que deveria apenas dizer: glorifico a Deus por sua vida. Você percebeu que você não está falando mal da pessoa, mas não está dando parabéns para ela, mas está elogiando ao Senhor? É isso que nós precisamos falar. Não preciso buscar, mas eu posso falar. Não estarei falando mentira, não estarei exagerando. Glorificado seja Deus por todas as ações dele na terra e no céu, porque nada somos se não vier de Deus, se Deus não quiser fazer, se não for a sua intervenção. Então, por que buscar parabéns dos homens, sendo que a ação é diretamente de Deus e somos apenas um pequeno vaso de barro nas mãos dele? Então, precisamos tomarmos muito cuidado. Percebemos os homens querendo ser reverenciados, respeitados, os homens querendo ser reconhecidos, mas nós precisamos cada dia reconhecer que toda glória e toda honra deve ser dirigida e dada apenas a Deus. Nas relações humanas podemos elogiar, sim, isso não é errado, mas devemos tomar muito cuidado, não confundir o elogio nos relacionamentos interpessoal com o desviar daquilo que deveria ser glorificado no nome de Deus, direcionado aos seres humanos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse comentário, compartilhe. Deus abençoe, em nome de Jesus.